A todo momento, um fato novo mexendo com a sua vida. No CNT Jornal, você tem um panorama completo sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. CNT Jornal, de segunda a sexta, 10h30 da noite. Oferecimento Crédito Caixa. Você acredita que pode mais. A Caixa acredita em você. Olá, boa noite, estamos chegando. Começa agora a edição da noite do programa 190 desta segunda-feira, dia 29 de setembro. A partir de agora você acompanha todas as notícias, tudo que mobilizou o setor policial, trânsito e utilidade pública. Todas as notícias importantes do dia que você vai acompanhar nos principais jornais de amanhã, você já fica sabendo agora em primeira mão aqui no programa 190. E olha só, são muitas notícias, final de semana bastante movimentado em Curitiba, na região metropolitana e em todo o Brasil. Inclusive essa segunda-feira também bastante movimentada o setor policial. Você vai acompanhar daqui a pouco a história dos 3 amigos que morreram num acidente de trânsito. Eles estavam voltando de uma festa rave, se envolveram nesse acidente na BR-116. Havia 4 pessoas nesse carro, 3 pessoas morreram, 2 homens e uma mulher. Não, 2 mulheres e um homem. 2 mulheres e um homem morreram nesse acidente e mais uma 4ª pessoa ficou gravemente ferida. Esse acidente aconteceu na madrugada de hoje. Você vai ver também uma história horripilante em São Paulo. Um empresário que foi flagrado maltratando a enteada de apenas 2 anos. É um homem de 35 anos. Aí o vídeo para você vai acompanhar daqui a pouco essa história completa. Ele foi preso após ser denunciado por tortura e maus tratos. A vítima, a enteada dele, de apenas 2 anos de idade. As imagens foram postadas na internet e mostram o empresário maltratando a garotinha na casa onde eles moram, em um condomínio de luxo, que fica na cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo. Impressionante a crueldade deste homem, o crime, como ele maltratava essa enteada de apenas 2 anos. Você vai acompanhar essa história daqui a pouco aqui no programa 90. Você vai ver também um outro crime em família, um homem que matou a própria mulher. O homem matou a própria mulher estrangulada. Isso aconteceu aqui em Curitiba e o pior, o crime aconteceu na frente da filha. A filha pequena acompanhou toda a confusão, toda a briga, toda a discussão e saiu correndo para dizer para os vizinhos que o pai estava matando a mãe. Olha que trauma para a criança. Essa menina vai ter para a vida toda, vai levar para a vida toda o homem, o pai, matando a própria mãe dentro de casa. Isso aconteceu no bairro Capão Raso. Este é o homem, foi preso em flagrante. Os vizinhos conseguiram conter o homem, aguardar a chegada da polícia. E ele foi preso, então já está detido esse homem. E infelizmente a mulher não resistiu, ela foi estrangulada até a morte. E então tá aí o pai preso, a mãe morta, o trauma dessa menina. Você vai acompanhar também essa história completa daqui a pouco. E o caso também que chamou a atenção de todo o Brasil lá em Brasília, né? Um funcionário de um hotel que foi mantido refém por 8 horas. Isso foi lá em Brasília, foi na manhã de hoje. Um homem de 30 anos que estava hospedado neste hotel aí em Brasília. Ele sacou uma arma e rendeu um mensageiro aí do estabelecimento. Esse homem aí de 60 anos, que você vê aí algemado, amarrado, né, com uma corda, não sei se uma corda ou uma algema. Ele foi rendido então por esse homem, foi algemado mesmo. Colocaram ali um colete, supostamente com explosivos, né? E esse homem então passou todo esse tempo ameaçando matar esse funcionário do hotel. Todos esses casos você acompanha a partir de agora aqui no programa 190. Você já pode ir mandando sua mensagem de texto aqui, ó, já vão chegando algumas aqui. Boa noite, Marcelo, Chico do Bahamas, confirmando a audiência. Boa noite, presenciei a briga dos casais no Capão Raso. Olha aqui, ó, telespectador falando do crime do marido que matou a mulher. Presenciei a briga dos casais no Capão Raso, do casal, né, no Capão Raso, é o Adriano do Xaxim, sempre ligado no 90. Tem mais mensagem aqui de Florianópolis, o Isair de Florianópolis. Bandidos colocam fogo em 3 ônibus e atacam delegacias na capital e região metropolitana, se referindo a Florianópolis, capital de Santa Catarina. Então você vê aí os casos mobilizando a polícia em todo o Brasil. Olha só, mãe e filho ficam feridos numa colisão de carro e um ônibus. O acidente aconteceu na manhã de hoje no bairro Cabral, aqui em Curitiba. O carro avançou a preferencial e foi atingido pelo coletivo. A mulher e o filho do motorista ficaram feridos. Acompanhe.
Isso mesmo, doutora Sônia Englatti, manhã chuvosa de segunda-feira e a reportagem do programa 90 acompanhando a mais um acidente aqui no bairro Cabral, zona norte de Curitiba. Nós já temos aqui as imagens do Marcelo Mercúrio mostrando a colisão envolvendo esses dois automóveis, este Fiesta e também esse Logan e este ônibus ligeirinho. Segundo informações, duas pessoas que estavam no Fiesta, a esposa do condutor, a Luciméria Aparecida Ablevitz, 41 anos, e o filho dela, Luiz Carlos Ablevitz Júnior, de 20 anos, acabaram se machucando. Eles estão aqui dentro das ambulâncias do SEAT, já sendo atendidos pelos socorristas. Por conta do acidente, trânsito lento aqui na região do terminal do Cabral. Motorista do Fiesta explica como tudo aconteceu. Eu vinha vindo de lá para cá, na Rua dos Funcionários, dei aquela diminuidinha que a gente dá, dei uma olhada, não vi nada. Quando eu avancei, só vi a minha mulher, eu ouvi a minha mulher dar aquele grito, Jesus do céu, e a pancada. Aí o carro virou, bateu no Logan e foi isso. Aí conversando com o condutor do ligeirinho, o Sr. Sidney, ele me disse que se fosse um outro modelo de ônibus, ele tinha conseguido segurar, mas esse ônibus com motor traseiro, alguma coisa, se pisa no freio, ele empurra o ônibus, né? Diz que tentou segurar, eu dei uma tirada também. E foi realmente o que aconteceu. Dá para dizer que foi um milagre ninguém ter se ferido gravemente. Graças a Deus. Minha mulher gritou o nome de Jesus, foi ele que agiu, né? Eu acredito piamente nisso. Agora esse cruzamento aqui é muito complicado, né? Realmente, muito complicado, mal sinalizado, não tem um semáforo, é complicado. A gente passa sempre aqui, com todo cuidado, mas infelizmente aconteceu isso. Eu acho que seria necessário um semáforo aqui nesse cruzamento. Com certeza um semáforo aqui evitaria muitos acidentes aqui. Mas o mau tempo também, com certeza, atrapalha bastante. Tá, então esse acidente na manhã de hoje aí, você vê um motorista reclamando da sinalização ali, né? Se bem que foi emitida uma nota oficial aí pela prefeitura dizendo que tem ali a placa de pare, né? Que os motoristas devem ter mais atenção porque tem ali sinalizado para parar. O que eles pedem, de repente, é um sinaleiro, porque talvez a visibilidade não seja tão boa, né? Ele disse que parou na preferencial, olhou, não viu nada, quando foi, estava vindo um ônibus. Então, de repente, ali é a visibilidade que não é tão boa, né? Vamos ver se, de repente, alguém consegue lá tomar uma providência ali, arrumar esse cruzamento ali próximo ao terminal do Cabral. Mas, felizmente, nesse acidente, apenas ferimentos leves, né? Daqui a pouco a gente vai contar a história, então, dos 3 amigos que morreram. Foi na BR-116 após saírem de uma festa, hein? Daqui a pouco. Vamos só lendo algumas mensagens que vão chegando aqui, ó. Passando só para deixar um boa noite. Maressa, aqui do Espírito Santo, adoro o programa. Outra mensagem aqui, adoro o programa, Valdinei de Florianópolis. Mais uma aqui, Belo Jornal, Domingos de Santo André, interior de São Paulo, Brasil inteiro mandando mensagem, você também pode. Telefone no seu vídeo aí, ó, 8868-9292, você pode mandar seu recado, sua mensagem, sua denúncia, qualquer informação, qualquer mensagem a gente vai lendo aqui no decorrer do programa. Ó, uma informação que chega agora de um outro acidente, um atropelamento em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba. A gente falava de acidente, 3 mortes na BR-116, lá em Campina Grande do Sul. E agora em São José dos Pinhais, um atropelamento. Agora, informação, Cândido de Oliveira está na linha. Boa noite, Cândido, tudo bem? Tudo bem, muito boa noite. Nós estamos falando aqui de São José dos Pinhais, da BR-376. Um rapaz não identificado de aproximadamente 30 anos de idade morreu ao ser atropelado nesta noite de segunda-feira, aqui em frente ao posto Cônsul, no bairro São Pedro, em São José dos Pinhais, de onde estamos falando neste momento. A vítima estava acompanhada de outros homens. Foi colhido por um Renault Logan. Há todo um trabalho aqui no local, da perícia, da polícia técnica. Este homem ainda não está identificado. Repito, Marcelo Velhinho, aproximadamente 30 anos de idade. Esse rapaz não está identificado aqui no local. Como eu disse, morreu ao ser atropelado por um Renault Logan. Daqui a instantes o corpo será recolhido ao necrotério do Instituto Médico Legal de Curitiba. Com imagens de Edson Vidal e Marcelo Mercúrio, aqui de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, repórter Cândido de Oliveira para o programa 190, o verdadeiro jornalismo policial. Marcelo Velhinho. Tá certo, obrigado, Cândido de Oliveira, com as informações. Então, nesse momento, em São José dos Pinhais, um homem foi atropelado, um homem de aproximadamente 30 anos, não está identificado ainda, está morto no local, corpo ainda não foi recolhido. Esse acidente aconteceu agora há pouco em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Então, esse homem perdeu a vida agora neste acidente.
Se você de repente tem alguma informação de quem pode ser, avise a família, avise os amigos, os familiares, para que possam identificar, reconhecer o corpo e liberar o corpo no Instituto Médico Legal. Obrigado ao Cândido Oliveira. As informações, então, de que essas imagens são do Edson Vidal e do Marcel Mercúrio. Aliás, eu queria deixar aqui o meu recado, o parabéns aqui, para o Marcel Mercúrio. Nosso cinegrafista está de aniversário hoje aqui, mais conhecido como Leitão, para os próximos, para os mais íntimos. O Marcel Mercúrio está de parabéns. Um grande abraço de toda a equipe do programa 190 para o nosso cinegrafista que está de plantão de manhã, também acompanha o programa ao vivo à noite aqui, a edição da noite, sempre dando uma força aqui no programa 190. Um grande abraço, Marcel Mercúrio, o Leitão. Olha só, 3 amigos morreram numa colisão na BR-116 após saírem de uma festa. 4 jovens voltavam da festa em Colombo quando se envolveram num grave acidente na madrugada de hoje. Foi na BR-116, ali na alça de acesso ao contorno leste, ali em Campina Grande do Sul. Eles estavam no veículo Golf, que se perdeu após uma curva e caiu num barranco. O carro ainda bateu em 2 pedras grandes, você vê ali as imagens, 2 pedras enormes ali. O motorista Josuel Rodrigues da Silva foi ejetado e levado em estado grave ao hospital Angelina Caron. Não estava de cinto, foi ejetado, Foi arremessado para fora do veículo, mas mesmo assim conseguiu sobreviver, Pelo menos as primeiras informações é que ele foi encaminhado ao hospital Angelina Caron. Os passageiros Elisandro Santos da Silva, de 21 anos, e a outra pessoa identificada apenas como Viviane, de 25 anos, também foram ejetados, também estariam sem o cinto de segurança e eles não tiveram a mesma sorte e morreram na hora. Uma outra passageira, identificada como Suelen, de 23 anos, esta sim estava com o cinto de segurança, mas olha que azar, não adiantou porque ela morreu presa nas ferragens. Você vê o azar dessa moça, a única que estava de cinto de segurança, acabou morrendo presa nas ferragens. Ao lado do veículo foram encontradas diversas latas de cerveja, mas ainda não é possível saber se o motorista estava embriagado, se de repente os passageiros haviam bebido, estavam voltando de uma festa, com certeza na festa tinha bebida, com certeza essas pessoas... Com certeza não, fortes indícios de que essas pessoas beberam. O que a gente não sabe é se o motorista estava embriagado. Isso vai ser constatado a partir de exames, porque o motorista foi encaminhado ao hospital. A nossa reportagem ouviu o policial rodoviário Santana. Vamos acompanhar o que ele falou sobre esse acidente. Tivemos a informação que tinha uma colisão frontal aqui no acesso norte, no início do acesso norte, na BR-116. Viemos ao local e confirmamos, a princípio, 3 óbitos e o condutor hospitalizado, estado grave a princípio. A dinâmica dos fatos ela vai ser finalizada através da perícia científica, através da dinâmica, marcas de frenagem e de toda a geometria do acidente. A princípio, parece que ele se perdeu na curva e veio colidir frontalmente com a pedra. Só através do exame médico realizado no hospital e, no caso, nos óbitos, é que se vai confirmar realmente se houve a ingestão ou não de álcool. Como eu falei, só exames que vão poder definir ali, determinar se essa pessoa, se o motorista estava ou não usando, se teria ou não ingerido bebida alcoólica. Porque se sabe que foram ali, encontradas cervejas ali, mas isso não quer dizer que o motorista estava bebendo e ingerindo bebida alcoólica. Fato é que um acidente grave, o motorista foi encaminhado em estado grave ao hospital, mas os 3 passageiros acabaram morrendo, 2 mulheres jovens, de 25 e 23 anos, e mais um outro rapaz também jovem de apenas 21 anos, todos mortos nesse acidente na volta de uma festa, o que a gente sempre fala, aquele momento de alegria, que é para ser uma festa, acaba se tornando tragédia por causa do trânsito, por causa dessa violência no trânsito, a informação também que estaria em alta velocidade esse carro, então toda aquela alegria da festa acabou se transformando em tragédia e tristeza pela morte desses 3 jovens na BR-116 na madrugada de hoje, aqui na região metropolitana de Curitiba. Aliás, falando em tragédia, falando em fatalidade, a gente precisa estar sempre preparado para os piores momentos da vida. Você ainda não está preparado para esses momentos? Então preste atenção no recado do Sandro, do Paraná Luto. Boa noite, plano funeral para 9 pessoas, sem limite de idade, qualquer idade, não tem grau de parentesco, você pode colocar qualquer pessoa, 9 pessoas, 9 funerais completos, apenas R$ 49,80. Marca o telefone, 3023-4242. Temos também 9 gavetas no cemitério, apenas R$ 49,80. É o plano de cemitério mais barato do Brasil, mas tem que ligar, 3023-4242. Paraná Luto, 3023-4242, ligue já, não deixe para a última hora. Olha só, um vídeo mostra um empresário maltratando a enteada de apenas 2 anos em São Paulo. O Maurício Moraes Scaranello, de 35 anos, foi preso na última sexta-feira após ser denunciado por tortura e maus tratos à enteada de apenas 2 anos de idade.
Imagens postadas na internet mostram o empresário maltratando a garotinha. Você vê que ela tem um efeito no rosto ali, porque a gente não pode identificar, logicamente, é uma vítima de apenas 2 anos de idade. Esse crime aconteceu na casa onde eles moravam, ali num condomínio de luxo, na cidade de Araçatuba, em São Paulo. No primeiro vídeo, postado na internet, a menina aparece com sono e o homem a impede de dormir, a assustando com gritos. A criança quer dormir e o homem não deixa, uma criança de 2 anos, quer dormir, o homem não deixa, fica gritando no ouvido. Quem parece que tem 2 anos é esse senhor aí, né? Parece que tem 2 anos, que não deixa a criança dormir, a criança de 2 anos. Na outra gravação, que foi encontrada no celular do empresário, a garotinha é incentivada a comer uma cebola no lugar de uma maçã. Olha só que maldade, hein? De acordo com a polícia, o corpo da menina estava com várias queimaduras provocadas por uma cola de alta aderência que o padrasto havia passado nela. Quer dizer, o padrasto achava que era um brinquedo, né? Que ele podia fazer o que quisesse, ficava brincando, judiando dessa criança. Além disso, havia resíduo químico nas genitálias da criança. Olha que barbaridade. Em depoimento, o homem negou as acusações e alegou que se tratava apenas de uma brincadeira. Muito bom gosto essa brincadeira, hein? Além da tortura, fotos da menina nua foram encontradas no celular do acusado. Aí já passou do limite, né? Na tarde de hoje, o advogado de Maurício entrou com um pedido de relaxamento da prisão. A decisão deve sair até quinta-feira. Como é que consegue um advogado também, um sujeito desse, já quer o relaxamento da prisão? O homem que faz tudo isso com uma menina de 2 anos. Como que vai se defender essa criança? A enteada, a própria enteada, inclusive. É a filha da mulher com que ele convive. Esse é o tipo de gente que a gente tem que lidar aqui, tem que mostrar aqui no programa. A gente torce então para que essa prisão não haja o relaxamento da prisão e que ele continue aí por bastante tempo preso, enjaulado, né? Esse homem, esse cruel, né? Esse homem aí lá de São Paulo. Olha só, mensagens que chegam aqui. Adoro vocês, meu nome é Fernanda, sou de Fazenda Rio Grande, aqui é região metropolitana de Curitiba. Assisto com a família, bom trabalho do pessoal do programa 190. Curto muito essa reportagem do programa, parabéns, é o João Pedro que está mandando um recado aqui. Boa noite, Edenir de Colombo, sempre ligado com vocês, também na região metropolitana. Somos de Cascavel, oeste do Paraná, Sônia Maz e Gabriela. Sônia e a Gabriela mandando um recado lá de Cascavel. Matheus do Cajuru, Alex Ferreira e a esposa Bianca acompanhando o programa, parabéns. Rio Grande do Sul, ligado no programa 90, Vinícius Cunha e família, abraço de Porto Alegre. Mandando um abraço então, pessoal lá do Sul, também lá do Rio Grande do Sul. Olha só, o teto desabou e pedreiros ficaram feridos numa residência, foi aqui em Curitiba, na tarde de hoje, no bairro Moçunguê. Os trabalhadores faziam a reforma da casa quando tentaram derrubar uma área que dava sustentação e a laje cedeu. Vamos ver. 2 pedreiros ficaram feridos ao serem atingidos pela estrutura de uma residência que desabou na rua Francisco Juglair, quase esquina com a rua José Nico, no bairro Moçunguê, em Curitiba. Foi na tarde desta segunda-feira. Segundo o que foi apurado, os operários faziam a reforma da casa quando mexeram em uma área que dava sustentação e a laje caiu. Uma das vítimas ficou debaixo dos escombros e precisou ser retirada cuidadosamente. O homem sofreu ferimentos por todo o corpo e foi levado ao Hospital Cajuru com suspeita de fratura na clavícula. O outro rapaz teve apenas escoriações e foi liberado após receber atendimento médico no local. Sim, muita sorte. Ao lado dele existiam colunas maiores ainda e acabaram caindo sobre uma estrutura de madeira e não sobre a pessoa. Segundo informações, ele começou a demolição por baixo, né? Mas é sempre interessante ter uma pessoa com a planta da residência ou da construção para estar efetuando uma melhor orientação. Segundo informações, a própria vítima, eu acredito que eles tenham tirado a parte da telha ou foram fazer derrubada de alguma parede para acessar alguma parte e acabou acontecendo isso. Sempre é bom ter um trabalhador técnico, um profissional técnico para efetuar uma coordenação da demolição. Olha só, daqui a pouco você vai acompanhar a história do homem que foi preso porque matou a própria esposa na frente da filha. Foi aqui no bairro Capão Raso, em Curitiba. Daqui a pouco a gente mostra essa história, a gente vai a um breve intervalo e já retorna. Alta tecnologia promovendo qualidade de vida. Produtos e serviços gerando grandes negócios. Radar Television, sua revista eletrônica com Otávio Neto. Nesta segunda, 10h50 da noite.
Oferecimento BR Aviation, o combustível de aviação. Itaipava, a cerveja 100%. E Vult, mais cor em sua vida. PVPPL. Na Câmara de Curitiba, fiz a minha parte. Agora conto com vocês para dar um choque de ética na Câmara Federal. Salamune 4343, deputado federal. Nessas eleições, faça um voto pela bicicleta, pela morte zero no trânsito e pelo respeito à mulher gestante. Vote Goura 4330, deputado federal. Sou a doutora Claíra, advogada. Votei pelo aumento do salário mínimo, gerando empregos e o desenvolvimento do país. Vote 5499. Venha conhecer a Telesom, aparelhos auditivos e ótica. Aparelhos digitais a partir de R$ 1.500. Óculos grau a partir de R$ 40. Óculos de sol a partir de R$ 90. 33229797. Olá, sou o Paulo Rinck. Com a bola construí uma carreira de sucesso aqui e no exterior. Agora, sem ela, quero ajudar a construir um Paraná e um Brasil melhor. Sou o Paulo Rinck, 2311. Saldão de aniversário Super Mufato. O único que você concorre a 4 casas com carro na garagem. Tô dentro. Não fique de fora. É amanhã. Batata Mona Lisa, 59 centavos o quilo. Cebola quilo. Coco verde unidade. Pepino japonês quilo, 1,39. Abacaxi unidade. Mamão papaya. Melão amarelo quilo, 2,39. Frango inteiro, 3,79 o quilo. Leite pó 1 litro. Leve 12 e pague 11. Nesta embalagem, a unidade sai por 1,78. Saldão de aniversário Super Mufato. Entre nessa festa. As empresas de serviços são as que mais pagam impostos no país. Com mais de 40 anos de experiência como contador, vou lutar para que isto mude. Vote 2320, Petrobom. Bom para o Paraná, bom para você. Vida social, ações empresariais, eventos e novidades. Entrevistas com gente que é notícia. Jet Set com Reinaldo Bessa. Neste sábado, 10 da noite, aqui na CNT. Dez e 21, estamos de volta com a edição da noite do programa 190. Aliás, hoje, dia 29 de setembro, eu queria mandar um grande abraço para o Miguel. O grande Miguel. Miguel nasceu hoje, filho do Vinícius e da Verônica, os grandes amigos que estão aí de parabéns, então, pelo nascimento desse garotão. A gente deseja aqui muita saúde e a gente sabe que muito amor também não vai faltar para esse meninão aí. Então, um grande abraço do programa 190 para o Vinícius, a Verônica e o Miguel. Olha só, um homem foi preso em flagrante após matar a esposa na frente da filha. O crime aconteceu na noite de ontem, no bairro Capão Raso, em Curitiba. Vizinhos de uma residência que fica na rua Emanuel Kant se assustaram com os gritos de socorro de uma garotinha e quando entraram no local se depararam com o pai da menina, identificado como José Joaquim da Silva, estrangulando a esposa, a Rejane Bertolini Grimusa da Silva, de 43 anos. O homem foi contido rapidamente, mas a mulher, infelizmente, já estava morta. Daí o rapaz, aí o agressor. Ele foi preso em flagrante. O cabo Padilha, da Polícia Militar, deu mais detalhes sobre este crime. Subimos até o andar de cima do sobrado. A vítima se encontrava já desacordada no chão e o esposo dela estava contido por vizinho já no local. Ele estava com sintomas de embriaguez a princípio, não conseguiu falar nada com nada e informações assim do motivo do ato ele não nos informou. Mas ele, pelo estado de embriaguez dele, não dá pra gente levar em crédito o que ele falou, né? Então ele, a princípio foi isso, ele falou que ela tinha feito uma coisa muito grave a ele, mas nada justifica um ato desse, né? Ele está detido numa viatura nossa e daqui nós vamos deslocar até o Ciac-Sul para a lavratura do flagrante. Essa tragédia aconteceu aqui em Curitiba e agora você acompanha alguns fatos marcantes que movimentaram o setor policial nas últimas horas pelo país. A morte do adolescente Marcos Vinícius Heleno, de 17 anos, no conjunto de favelas do Alemão, zona norte do Rio, durante o confronto entre PMs e criminosos no último sábado, foi comemorada pelo policial militar Jefferson Baker, que escreveu em uma rede social: "Acorda, diabo, carne fresca chegou". Em nota, a assessoria de unidades de polícia pacificadora informou que a conduta do PM foi relatada ao comando e os policiais militares envolvidos no tiroteio que causou a morte de Marcos estão sendo ouvidos.
Ainda no Rio, na Baixada Fluminense, uma jovem grávida de 7 meses e a filha dela de 6 anos foram espancadas dentro da casa pelo ex-namorado da mãe, que é dependente químico e estava inconformado com o fim do relacionamento. A menina foi hospitalizada com traumatismo craniano e tem quadro de saúde grave, porém estável. A grávida chegou a ser internada, mas já recebeu alta. O bebê passa bem. O corpo de Jandira Madalena dos Santos, de 27 anos, foi enterrado na zona norte do Rio. O sepultamento, marcado por comoção e indignação, foi realizado um mês após o corpo ser achado carbonizado. Segundo a polícia, a jovem foi mutilada e queimada após sair de casa para fazer um aborto. O Disque Denúncia divulgou um cartaz em que oferece R$1.000 de recompensa por pistas que levem à prisão de Carlos Augusto Graça de Oliveira, um dos acusados de realizar o aborto. Foram presos Marcelo Eduardo Medeiros, Mônica Gomes Teixeira, Roseméria Aparecida Ferreira e Vanusa Vaz Balcini. Quem tiver pistas pode ligar para o telefone Disque Denúncia 0300 253 1177. O anonimato é garantido. Uma ameaça de bomba em um avião da companhia Avianca, que saiu de Cuiabá, no Mato Grosso, com destino a Porto Velho, em Rondônia, mobilizou dezenas de policiais federais, militares e bombeiros. A revista durou mais de 5 horas na aeronave, que transportava 90 passageiros e 5 tripulantes. Todos os passageiros foram revistados, assim como a bagagem de mão e do bagageiro. A ameaça de bomba foi transmitida à Central de Reservas de Avianca, em São Paulo, depois que a aeronave já tinha decolado. Nada foi encontrado e o avião foi liberado para decolar de volta a Cuiabá, com nova tripulação e outros passageiros. Olha só, falando em notícias nacionais ainda, um funcionário de um hotel foi mantido refém por 8 horas em Brasília. No início da manhã de hoje, um homem identificado como Jaque Souza dos Santos, de 30 anos, estava hospedado no Hotel St. Peter, em Brasília, no Distrito Federal. Ele sacou uma arma e rendeu um mensageiro do estabelecimento, de 60 anos. Você vê essa imagem aí. Em seguida, o idoso foi algemado e vestido com um colete de supostos explosivos no corpo. Usando uma chave mestra, o suspeito foi até o 13º andar do prédio e, ameaçando detonar os explosivos, expulsou os hóspedes do local. Imagina a bagunça que foi. Com a arma apontada para a cabeça do refém, o homem fazia exigências como a queda da atual presidente. Só isso ele queria só tirar a presidente. E a imediata ampliação da lei da ficha limpa. O esquadrão antibombas foi chamado ao local e, após evacuar a área, 3 negociadores conversaram com o suposto terrorista, que se entregou somente no final da tarde. O refém foi liberado sem nenhum ferimento. A polícia confirmou que Jaque havia deixado cartas de despedida para a família, pedindo desculpas pelos atos, hein? Talvez a intenção fosse se matar então, hein? Após a prisão, foi constatado que os explosivos e a arma usados no sequestro eram falsos. Uma caixa suspeita deixada pelo homem no outro hotel também foi explodida pelo esquadrão antibombas. As informações são que Jaque foi candidato a vereador em 2008 no estado de Tocantins. Pelo jeito não ganhou, né? Para estar aí agora sequestrando gente, é porque ele não ganhou as eleições lá, candidato a vereador em Tocantins. Confira agora outros casos que mobilizaram a polícia nessas últimas horas aqui em Curitiba e na região metropolitana. Em Curitiba, um adolescente brigou com a namorada na saída de uma casa noturna e atirou em 2 seguranças do estabelecimento. Um dos funcionários morreu e o outro foi internado em estado grave. Na sequência, a polícia encontrou produtos contrabandeados na casa do atirador. Ele foi perseguido e, na fuga, capotou o carro. Ele foi apreendido e encaminhado à delegacia do adolescente. No centro de Curitiba, um motorista embriagado provocou um acidente e deixou uma mulher ferida. O condutor furou o sinal vermelho e bateu em outro carro. Ele fez o teste do bafômetro, que comprovou a embriaguez. O homem foi detido em flagrante e ainda tentou se justificar com a nossa reportagem. Vocês querem conversar sobre alguma coisa, tipo assim, sobre existe na nossa cidade? Eu converso com você. Você bebeu no copo? No copo eu bebi a vida, entendeu? Tá aí a cachaça, né? O que faz a cachaça é bebida, mais um motorista bêbado, embriagado, flagrado aí pela reportagem, pelas equipes de reportagem na noite aqui de Curitiba. Olha só a mensagem que chega: adoro o seu programa, odeio as mortes, adoro vocês 190. Nós também odiamos aqui, também não gostamos de dar as notícias aqui, essas notícias, mas temos que dar nossa obrigação até por uma questão de conscientização, né? De orientação para as pessoas, para saberem o que está acontecendo, principalmente nas periferias e nos locais mais afastados, que os outros veículos não divulgam, né? Nosso trabalho é esse, justamente divulgar e mostrar tudo que acontece em todos os locais, em todo o Brasil, né? Curitiba, região metropolitana, e aqui no programa também em todo o Brasil.
Olha só, uma caminhonete arrasta um ciclista por 3 quilômetros após o atropelamento. Você vê pelas imagens, um ciclista morreu após ser atropelado por um veículo e arrastado por cerca de 3 quilômetros em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. A vítima, que não portava documentos, pedalava pela Avenida Wilson Mendes na noite de ontem, quando foi colhida por uma caminhonete, na altura do bairro Jacaré. Na tentativa de fugir, o motorista arrastou o corpo do ciclista por várias quadras e chegou a trafegar na contramão. É no Brasil inteiro mesmo, não adianta. A gente mostra isso em Curitiba, tem também no Rio de Janeiro, tem no Brasil inteiro. Uma câmera de segurança instalada na rua Capri, no bairro Excelsior, onde o rapaz foi encontrado, flagrou o momento em que o condutor passa em alta velocidade e estaciona num local sem iluminação para retirar o corpo debaixo da caminhonete. Testemunhas do acidente contaram à polícia que chegaram a gritar para o motorista parar, mas mesmo assim ele seguiu viagem. Essa história aconteceu lá no Rio de Janeiro. Essas imagens foram feitas pela Polícia Militar e mostram rastros de sangue deixado no percurso onde o ciclista foi arrastado. A tragédia, então, lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Bom, o programa 190 vai ficando por aqui. A partir de amanhã, você conta com a presença aqui da doutora Sônia Englatti, no programa 190, região edição local,